Bem-vindo à nossa nova série, explorando as maravilhas naturais dos parques nacionais e monumentos dos Estados Unidos. Neste episódio, exploramos a paisagem única do Parque Nacional Badlands, localizado em Dakota do Sul. Conhecido por suas formações rochosas dramáticas, vastos campos de gramíneas e rica biodiversidade, o Parque Nacional Badlands oferece aos visitantes um vislumbre da beleza selvagem e da diversidade ecológica que definem essa icônica natureza selvagem da fronteira americana. Descubra as maravilhas geológicas, a história fascinante e os esforços contínuos de conservação que fazem do Parque Nacional Badlands uma parte valiosa do nosso patrimônio natural. A história inicial da área hoje chamada Parque Nacional Badlands ainda é, em grande parte, um mistério. Não se sabe quando os seres humanos chegaram pela primeira vez à região de Badlands e Black Hills. O sítio indígena mais antigo, conhecido no oeste de Dakota do Sul, está localizado na bacia de Angostura, ao sul de Hot Springs, e data de mais de 7.000 anos atrás. Evidências sugerem que esses primeiros habitantes eram caçadores que perseguiam mamutes, grandes bisões e outros animais de grande porte que prosperavam nas pradarias pós-glaciais. Descobertas arqueológicas, incluindo fogueiras com artefatos, foram feitas na área de Pinnacles do Parque Nacional. A datação por radiocarbono mostra que caçadores já utilizavam esse local por volta do ano 900 depois de Cristo. E pesquisas em andamento podem revelar que seres humanos habitaram as Badlands ainda antes disso. Desde cerca do ano 1000 depois de Cristo, várias tribos nômades de nativos americanos viveram na região das Black Hills. Algumas dessas tribos se dedicavam principalmente à caça, enquanto outras dependiam das plantas locais para a alimentação. Essas tribos provavelmente pertenciam a grupos linguísticos como os Athabascanos, Kiowa e Shoshoneanos. No século XVIII, o povo Arikara do rio Missouri caçava búfalos até as Black Hills, onde encontravam os Comanche, Arapaho, Kiowa e Cheyenne em feiras de troca. Nessas feiras, eles conseguiam cavalos, que depois trocavam com os Oglala e Sechanyu Lakota. Essas tribos vinham se deslocando gradualmente para o sul e oeste a partir das nascentes do rio Mississippi, desde cerca de 1670. Por volta de 1775, os Oglala e os Sechanyu haviam se estabelecido a oeste, nas regiões do rio Missouri e dos rios Bad e White, respectivamente. A transição de áreas arborizadas para planícies mudou muito seu modo de vida. Com a aquisição de armas dos europeus e cavalos de outras tribos, os Sius tornaram-se nômades e passaram a depender fortemente do búfalo para sua subsistência. Por mais de um século antes de 1763, o Alto Vale do Missouri, incluindo o que hoje é o Parque Nacional Badlands, esteve sob controle francês. O Tratado de Paris, em 1763, transferiu as terras francesas a oeste do rio Mississippi para a Espanha. Em 1800, a Espanha secretamente devolveu a área, conhecida como Louisiana, para os franceses. E então, em 1803, os Estados Unidos compraram essa vasta região da França por 15 milhões de dólares, uma transação conhecida como a Compra da Louisiana, que incluía todo o território dos atuais Arkansas, Missouri, Iowa, Nebraska e Dakota do Sul, além de partes de outros 8 estados. Caçadores franco-canadenses se referiam à região, incluindo os limites atuais do Parque Nacional, por uma expressão francesa que significa terras ruins para atravessar, em inglês. O termo foi depois abreviado para Badlands e usado para qualquer pradaria de terreno difícil. Os índios Dakota chamavam a área de Macóssica, que também se traduz como terra ruim. O padre Pierre Jean de Schmet se referia ao rio White como Moncasita-Wapá, que significa Rio da Terra Branca, ou mais precisamente, Rio da Terra Fumegante. Ele atribuiu o nome à lama esbranquiçada nas águas do rio.
Caçadores e comerciantes americanos destacaram as características geológicas únicas e os grandes depósitos de fósseis das Badlands ao longo do rio White. A primeira descrição conhecida da área, provavelmente das Badlands do rio White, foi feita por James Clyman, um membro da expedição de Jedediah Smith, em 1823. Clyman descreveu o local como uma paisagem árida e acidentada, com solo solto e cinza que ficava espesso e pegajoso quando chovia. Em 1834, Maximiliano, príncipe de Vide, após viajar pelo rio Missouri com Charles Bodmer, recebeu uma descrição das Badlands de William Laidlaw, um comerciante do Fort Pierre. O príncipe alemão escreveu sobre as estranhas formações da região, comparando-as a fortalezas, igrejas, vilarejos e ruínas, e observou a presença de carneiros selvagens. O padre Neshmete visitou as Badlands em 1848 e descreveu a área como extraordinariamente única, com formações que lembravam vilarejos e castelos antigos, como se fossem de outro mundo em um período totalmente novo. Ele também observou o solo infértil da região, que provavelmente nunca sustentaria a agricultura, mas acreditava que seus depósitos de fósseis interessariam a geólogos e naturalistas. Na década de 1840, a descoberta de fósseis nas Badlands do rio White despertou o interesse de cientistas no leste dos Estados Unidos. No outono de 1843, Alexandre Culbertson, um importante comerciante de peles da Companhia Americana de Peles, viajou de Fort Pierre até Fort Laramie. Durante essa viagem ou em viagens posteriores, ele coletou fósseis e ossos das Badlands. Essa coleção serviu de base para a primeira descrição científica de um fóssil das Badlands, escrita pelo Dr. Hiram A. Prout de St. Louis e publicada em 1846. O trabalho de Prout descreveu um fragmento da mandíbula inferior de um grande animal, semelhante a um rinoceronte, mais tarde chamado de Titanophir, pelo Dr. Joseph Leidy, em 1852. Leidy também descreveu outro fóssil, um fragmento de um camelo ancestral, da mesma coleção em 1847, marcando o início de sua proeminente carreira na paleontologia. Em 1847, a Academia de Ciências Naturais da Filadélfia recebeu uma coleção significativa de fósseis dessa região. No ano seguinte, Joseph Culbertson, o pai de Alexander, enviou fósseis adicionais para a Academia, que incluíam um novo gênero fóssil de mamífero. Isso despertou ainda mais interesse, levando o geólogo norte-americano David Dale Owen a enviar seu assistente, Dr. John Evans, para as Badlands em 1849. Evans, acompanhado por uma equipe que incluía um artista francês, viajou de Fort Pierre até as Badlands. Esse artista documentou a viagem, descrevendo a paisagem surreal e os ricos depósitos de restos fósseis. Eles encontraram fósseis bem preservados, incluindo tartarugas petrificadas e vários ossos de animais, apesar de não terem encontrado os homens petrificados que esperavam. O próprio Evans ficou impressionado tanto com o valor cênico quanto com a importância científica das Badlands. Ele descreveu a paisagem dramática e os fósseis que revelavam um passado pré-histórico. Suas observações destacaram as formações geológicas únicas da região e a abundância de restos fossilizados de espécies extintas. Evans desenhou um mapa da região e o Dr. Joseph Leidy depois catalogou e ilustrou os fósseis importantes achados pela equipe de Owen. Em 1853, os geólogos Dr. F. B. Hayden e F. B. Meek visitaram as Badlands, passando vários dias em Sage Creek e coletando inúmeros fósseis. Em 1855, a expedição do general William S. Harney contra os Sechan Sioux atravessou as Badlands, acompanhada pelo tenente G. K. Warren e pelo Dr. Hayden.
Warren mapeou a trilha e a equipe de Hayden coletou espécimes fósseis significativos, continuando a contribuir para o entendimento científico da região. O Smithsonian e outras instituições, como Yale e Princeton, continuaram a fazer importantes coletas de fósseis nas Badlands. Em 1874, o Dr. O.C. Marsh, de Yale, liderou uma expedição na região, enfrentando hostilidade das tribos indígenas locais devido às tensões causadas pela descoberta de ouro nas Black Hills. Durante o século XIX e o início do século XX, grandes manadas de bisões, alces, antílopes e cervos percorriam as Badlands. No entanto, as secas, a caça e a ocupação humana reduziram significativamente seus números. E no início dos anos 1900, predadores como coiotes, lobos e ursos também haviam praticamente desaparecido devido a programas de extermínio. Seus fósseis podem um dia ser descobertos, assim como a fauna extinta encontrada nos fósseis da Era do Velho Oeste. O oeste de Dakota, incluindo as Badlands, fazia parte da grande reserva Sioux estabelecida pelos tratados de Fort Laramie. A área foi aberta à colonização branca em 1876 e, em 1890, as terras entre os rios White e Cheyenne, incluindo as Badlands, foram devolvidas ao domínio público. No final do século XIX e início do século XX, figuras proeminentes como o artista Frederico Remington documentaram a paisagem única das Badlands e as lutas das tribos nativas americanas. Os relatos de Remington, juntamente com suas explorações científicas, ajudaram a chamar a atenção para a importância geológica e cultural da região. Os fundamentos da ocupação de terras por colonos nos Estados Unidos foram estabelecidos antes da Guerra Civil, mas as Badlands só começaram a ser significativamente povoadas no início dos anos 1900. Grupo de fazendeiros otimistas, incluindo imigrantes europeus e pessoas do leste dos Estados Unidos, viajou para Dakota do Sul em busca de novas oportunidades. A colonização branca nas Badlands foi gradual. Na década de 1890, fazendeiros usavam a área principalmente para pastagem de gado. Nesse período, o governo fez levantamentos da região. Bruce Seiberts, um cowboy de Dakota, visitou as Badlands várias vezes no início da década de 1890. Seiberts conheceu as Badlands ao perseguir ladrões de gado que se esconderam lá. Após o roubo de seu gado, ele perseguiu os ladrões até as Badlands. Embora não tenha conseguido recuperar seu gado, ele viu milhares de animais sem marca. Ao voltar para casa, ele depois revisitou a região com um amigo, capturando e marcando cavalos sem marca, que eles venderam por $600. Em outra viagem sozinho, Seiberts perdeu seus cavalos para bandidos, mas conseguiu escapar pegando o cavalo de um notório ladrão de gado. O isolamento das Badlands, das principais rotas de transporte, fez com que poucos colonos fossem para a região até a chegada das ferrovias. Em 1907, a Ferrovia Chicago and Northwestern e a Ferrovia Chicago, Milwaukee e St. Paul estenderam suas linhas pela região, aumentando significativamente a acessibilidade. Em 1906, houve um aumento nas atividades de assentamento sob a Lei de Assentamento de 1862, apesar da escassez dos lotes padrão de 160 acres para a agricultura na região. Lionel Jensen, um morador de longa data, lembrou que, no outono de 1906, barracos de colonos estavam espalhadas por quase todas as subdivisões de terra, enquanto os colonos aguardavam a chegada das ferrovias. O requisito de residência para comprovar a posse foi reduzido de 5 para 3 anos em 1912, e a Lei de Assentamento Ampliado de 1909 permitiu que os colonos reivindicassem 320 acres até 1915. Uma liberalização ainda maior veio com a Lei de Assentamento para a Criação de Gado de 1916, que permitiu assentamentos de 640 acres para terras de pastagem não irrigáveis.
A população do oeste de Dakota do Sul cresceu de 44 mil em 1900 para 58 mil em 1905, chegando a 140 mil em 1910. Esse crescimento seguiu em ritmo mais lento até 1930. A população do condado de Pennington aumentou ligeiramente de 12 mil para 20 mil até 1930. O condado de Jackson, que não tinha centros urbanos, teve um aumento menor. Mas em 1960, o condado de Pennington tinha 58 mil habitantes, enquanto o condado de Jackson tinha 2 mil. A maior parte do Monumento Nacional Badlands estava no condado de Pennington e a parte leste no condado de Jackson. De 1910 a 1920, mais terras no oeste de Dakota do Sul passaram de propriedade pública para privada. Os altos preços de produtos agrícolas e pecuários na Primeira Guerra Mundial motivaram colonos a usar leis de posse de terra mais flexíveis. Em 1922, menos da metade das terras que viriam a se tornar o Monumento Nacional Badlands permanecia sob propriedade pública. Em 1929, o Departamento de Agricultura de Dakota do Sul anunciou as Badlands como as Terras Maravilhosas, destacando seu apelo cênico e recreativo. O tamanho padrão de um lote de 160 acres era pequeno demais para sustentar uma família no ambiente semiárido. O gado e culturas como trigo de inverno e feno se tornaram comuns na região. Impulsionada por vários defensores, a legislatura de Dakota do Sul, em 1909, pediu ao governo federal que criasse uma área das Badlands como parque nacional. Em 16 de março de 1909, uma petição lida perante o Congresso destacou a natureza única e pitoresca da área próxima ao rio White, enfatizando seu valor para estudo e preservação. Apesar disso, nenhuma legislação foi apresentada por mais de uma década. Em 1919, um relatório do Serviço Florestal dos Estados Unidos sugeriu que as Badlands se tornassem parque nacional, destacando o crescimento do turismo. Muitos visitantes viajavam pela Rota Estadual 40 e em trens de passageiros. No entanto, ao final do ano, o acesso às áreas cênicas da muralha das Badlands pela rodovia Washington estava sendo restringido por cercas, restando apenas algumas passagens baixas abertas. O relatório sugeriu a construção de uma estrada cênica e de acampamentos, que acabou sendo concluída pelo estado de Dakota do Sul 16 anos depois. O senador Peter Norbeck foi essencial para criar o Monumento Nacional das Badlands. Nascido em uma fazenda no condado de Clay, Dakota do Sul, em 1870, Peter Norbeck iniciou sua carreira pública no Senado Estadual em 1908, tornando-se posteriormente vice-governador e depois governador. Como governador, fundou um programa estadual para ajudar fazendeiros e criou o Parque Estadual de Custer. Eleito senador dos Estados Unidos em 1920, Peter Norbeck atuou em leis de apoio a fazendeiros, no Ato das Aves Migratórias de 1929 e na captação de recursos para o Monte Rushmore. O deputado de Dakota do Sul, William Williamson, e Charles A. Christopherson também apoiaram os esforços de Peter Norbeck. Em 2 de maio de 1922, Peter Norbeck apresentou um projeto de lei para criar o Parque Nacional Wonderland em Dakota do Sul. O projeto propunha reservar determinadas subdivisões territoriais e permitir que o secretário do Interior adicionasse terras doadas. Williamson e a Câmara dos Representantes apresentaram um projeto de lei semelhante. No entanto, nenhum dos projetos avançou no 67º Congresso. Apesar da oposição inicial, inclusive do próprio Serviço Nacional de Parques, Norbeck continuou a defender o parque. Ele fazia viagens frequentes às Badlands, compreendendo seu valor cênico. No fim dos anos 1920, o apoio ao parque aumentou, com organizações locais e a Comissão Estadual de Rodovias apoiando a ideia.
Norbeck apresentou um novo projeto de lei em 1928, com o objetivo de criar o Parque Nacional de Teton, posteriormente revisado para Monumento Nacional das Badlands. O projeto de lei autorizava a troca de terras e exigia a construção de uma estrada estadual. Após várias emendas e debates, o projeto de lei final foi aprovado pelas duas casas e assinado pelo presidente Calvin Coolidge em 4 de março de 1929, estabelecendo o Monumento Nacional das Badlands. A área incluía 51 mil acres, com uma parte significativa em domínio público. Os esforços persistentes do senador Norbeck foram cruciais para alcançar essa designação. O final da década de 1920 foi um período desafiador para o oeste de Dakota do Sul, já que a região enfrentava as consequências econômicas da Primeira Guerra Mundial. A queda dos preços levou agricultores e pecuaristas a dificuldades financeiras e ao fechamento de bancos. A situação piorou com o início da Grande Depressão em 1929, agravada por infestações de gafanhotos, quebras de safra e uma seca severa. Centro-Sul e Oeste do estado foram as áreas mais atingidas por essas calamidades. Em resposta, diversos programas federais e estaduais foram criados para ajudar os necessitados. O Serviço Nacional de Parques utilizou esses programas de várias formas na década de 1930. Em novembro de 1934, o diretor do Serviço Nacional de Parques, Arno B. Kammerer, recomendou ao secretário do Interior, Harold L. Ickes, que terras adicionais, incluindo partes da Sheep Mountain, fossem adicionadas ao proposto Monumento Nacional Badlands. Essa recomendação visava reduzir problemas no manejo da vida selvagem e desafios administrativos. Para implementar essa mudança de limite, Kammerer sugeriu 3 ações. Primeiro, pedir ao presidente que emitisse uma ordem executiva retirando todas as terras públicas envolvidas. Segundo, adquirir todas as terras privadas pelos programas federais de auxílio já existentes. E terceiro, solicitar ao Congresso que estabeleça o Monumento Nacional das Badlands com novos limites. O secretário Ickes aprovou essa proposta e o presidente Franklin D. Roosevelt retirou temporariamente todas as terras públicas não reservadas dos condados de Pennington, Jackson, Fall River e Custer para classificação e uso como projeto de pastagem. A dificuldade financeira da época ficou evidente em uma carta de 2 de setembro de 1935, escrita pela esposa de um fazendeiro local, expressando a necessidade de vender suas terras ao governo devido à perda da safra. Naquela época, o preço médio oferecido por acre era de apenas $2,85. Para garantir a aprovação do Congresso para a ampliação dos limites, os defensores anexaram um adendo à revisão da Lei de Pastagem Taylor, autorizando a expansão. Apesar do veto ao projeto de lei de pastagem em 1935, o adendo não teve oposição. O projeto de lei foi reapresentado e aprovado em 1936, permitindo que o presidente ajustasse os limites do Monumento Nacional dentro de 5 anos, com uma área máxima de 250 mil acres. O senador Norbeck promoveu o desenvolvimento da área até sua morte em dezembro de 1936, obtendo apoio de várias agências governamentais de auxílio para a aquisição de terras, construção de estradas e outros projetos. No início de 1938, Dakota do Sul havia cumprido todas as condições da Lei Pública 1021 e o Serviço Nacional de Parques já havia adquirido cerca de 48 mil acres dos 51 mil autorizados. Em julho de 1938, o diretor do Serviço Nacional de Parques, Kammerer, solicitou ao secretário do Interior que aprovasse a criação do Monumento Nacional e enviasse uma proclamação ao presidente. Em 25 de janeiro de 1939, o presidente Roosevelt proclamou formalmente a criação do Monumento Nacional Badlands, tornando-o o 77º Monumento Nacional.
e a 151ª área no Sistema de Parques Federais, administrada pelo Serviço Nacional de Parques. Administração de assistência, de reassentamento, de progresso de obras e o Corpo de Conservação Civil foram essenciais para o desenvolvimento da área do Monumento Nacional Badlands, sob orientação do Serviço Nacional de Parques. Esses projetos incluíam recapeamento de estradas, nivelamento e abertura de valas, com cerca de 150 trabalhadores empregados no início de 1937. Notavelmente, a estrada do Canyon Ship Mountain passou por uma grande reconstrução em 1937. Outro projeto importante, concluído em 1940 por trabalhadores da ERA e pela Administração de Estradas Públicas, foi a remoção de 2 túneis na estrada Pinnacle-Cedar Pass, considerados impraticáveis por problemas de largura e manutenção. Os projetos da ERA na região foram concluídos em julho de 1940, tendo realizado tarefas como a construção de edifícios administrativos, prospecção de água, desenvolvimento de poços e amplas melhorias nas estradas. Somente durante 1939 e 1940, esses esforços empregaram uma média de 150 trabalhadores dos programas de auxílio. Antes, sob a administração do Parque Nacional Wind Cave, as operações em Badlands passaram ao guarda-parque-chefe Howard B. Strickland em 1939. Apesar de desafios como acomodações inadequadas e falta de água em Cedar Pass, os planos evoluíram para estabelecê-lo como a sede principal, graças em parte à doação de terras feita por Ben H. Millard em 1941. A escassez de água foi amenizada com a instalação de tubulações até o White River, garantindo um fornecimento confiável para um novo reservatório de 100 mil galões concluído pelo CCC em 1941. Enquanto isso, um novo acampamento do CCC em Cedar Pass substituiu o acampamento original em Queen Table em 1941, facilitando uma melhor gestão das atividades do parque. O Monumento Nacional Badlands rapidamente se tornou uma parada popular para viajantes devido à sua localização estratégica próxima às rodovias federais americanas 14 e 6 que atravessam as belas Black Hills. Em 1941, o monumento já contava com 70 milhas de estradas, com a maior parte da construção realizada por autoridades estaduais e federais. Mesmo com estradas parcialmente desenvolvidas, o monumento atraía milhares de visitantes que saíam das rodovias para apreciar sua beleza. Em setembro de 1941, relatou-se que mais de 250 mil pessoas visitaram o Monumento Nacional Badlands na temporada de viagens, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Porém, o início da Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, afetou bastante as operações e o público visitante. Com vários membros do CCC alistados nas Forças Armadas, os projetos do monumento foram suspensos. Em março de 1942, o acampamento CCC Badlands foi fechado, deixando projetos em andamento inacabados. A guerra também levou a uma queda acentuada nas visitas de turistas, já que as restrições de viagem e as prioridades passaram a se concentrar nos esforços de defesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos assumiu o controle de 341 mil acres de terra na reserva indígena Pine Ridge, que pertence ao povo Oglala Sioux. Essa terra, incluindo 337 acres do Monumento Nacional Badlands, tornou-se um campo de tiro usado intensivamente de 1942 a 1945 para exercícios de tiro ar-ar e ar-terra, incluindo práticas de bombardeio. Após a guerra, a Guarda Nacional de Dakota do Sul utilizou partes do campo de tiro para treinar artilharia. Em 1968, a maior parte da área foi considerada excedente pela Força Aérea dos Estados Unidos, com uma pequena porção retida, mas não mais em uso.
O Serviço Nacional de Parques assumiu a maior parte da terra. Os bombardeios aconteceram principalmente no atual distrito Stronghold. Os militares desocuparam a área, comprando ou arrendando terras de proprietários individuais e da tribo. Alvos como carrocerias velhas, tambores pintados e grandes círculos arados eram usados durante o treinamento. Alvos móveis, incluindo pequenas aeronaves chamadas drones-alvo e grandes telas rebocadas por aviões. Hoje, o solo continua coberto de estojos de munição e algumas munições não detonadas. Na década de 1940, cerca de 125 famílias foram realocadas à força de suas fazendas e ranchos. Quem ficou perto precisou se abrigar sob tratores para escapar das bombas lançadas por aviões que treinavam a quilômetros dali. No interior de Dakota do Sul, igreja e a atual agência dos Correios foram atingidos por projéteis que perfuraram o telhado. Pilotos da base aérea de Ellsworth, perto de Rapid City, tinham dificuldade em ficar nos limites do campo de treinamento, ocasionalmente causando acidentes. Felizmente, nunca houve vítimas civis, embora cerca de uma dúzia de membros da tripulação de voo tenham morrido em acidentes. O progresso em Badlands após a guerra foi gradual. Em 1946, a residência do zelador em Cedar Pass foi concluída, com casas pré-fabricadas adicionais finalizadas em 1953. Nos anos seguintes, foram introduzidas comodidades modernas, como energia elétrica e serviços telefônicos na área da sede. Na década de 1950, propuseram e implementaram novas reduções na área do monumento para simplificar a administração e resolver conflitos de uso da terra. Opiniões públicas e de especialistas divergiram sobre os ajustes, com partes debatendo preservação de pradarias e habitat versus interesses da pecuária. O Monumento Nacional Badlands evoluiu ao longo das décadas, conciliando preservação, interesses econômicos locais e objetivos de conservação diante de paisagens e prioridades sociais em mudança. O nome do monumento foi alterado para Parque Nacional Badlands em 1978. Atualmente, o Parque Nacional Badlands oferece dois principais acampamentos para pernoite, Cedar Pass e Sage Creek. O Cedar Pass também oferece cabanas modernas e opções de alimentação com serviço completo. Para serviços aos visitantes, o Centro de Visitantes Ben Riffle oferece uma livraria, programas especiais e exposições de museu, enquanto o Centro de Visitantes White River, na Unidade Sul, foca na herança Lakota da região. Cobrindo um quarto do parque, a área selvagem dos Badlands foi designada em 1976. Aqui, não há trilhas demarcadas, permitindo acampar em qualquer lugar pela vasta e intocada paisagem de pradaria mista, a maior do tipo ainda existente nos Estados Unidos. Administrada pelo Serviço Nacional de Parques, a área selvagem proíbe caça e veículos motorizados, incluindo bicicletas. Ela é rigorosamente preservada sob a Lei de Áreas Selvagens de 1964, proibindo estradas, construções, extração de madeira ou mineração. O parque abriga uma grande variedade de animais selvagens, como texugos, cães da pradaria, coiotes, antilocapras, porcos-espinhos, cervos e a raposa veloz, além de diversas espécies de aves e répteis, como o sabiá azul das montanhas e a cascavel das pradarias, respectivamente. Os bisões, introduzidos em 1963, com cerca de 50 indivíduos, agora somam mais de 1.200. Expandindo seu habitat em 22 mil acres em 2019. A população de carneiros selvagens também cresceu significativamente, totalizando agora 233 indivíduos. Aqui também vivem duas espécies ameaçadas, furão de pés pretos e grou americano.
A população de furões se recuperou para cerca de 100 indivíduos, mas a população de gnous americanos não é autossustentável no parque. O parque atualmente abrange aproximadamente 1,3 milhões de acres, incluindo 243 mil acres do próprio parque e áreas ao redor. Ele apresenta 23 tipos de vegetação e 10 classes de uso do solo, moldando seus ecossistemas diversos. Com extensas pastagens, as pradarias de gramíneas mistas do parque têm gramíneas que vão da altura do tornozelo até a cintura. Dominadas pelo capim do oeste, essas pradarias sustentam uma variedade de plantas, embora árvores e arbustos sejam menos comuns. O Parque Nacional das Badlands enfrenta desafios devido ao desenvolvimento de petróleo e gás, o que pode impactar sua integridade ecológica. Inclui preocupações com vazamentos de oleodutos que prejudicam ecossistemas e vida selvagem. Inicialmente criado para proteger suas paisagens ricas em fósseis, o parque tem enfrentado problemas com o roubo de fósseis por visitantes e caçadores ilegais em busca de ganho pessoal ou financeiro. O parque também participa de debates sobre direitos territoriais dos nativos americanos, especialmente quanto às terras sagradas da tribo Oglala Lakota Sioux. Há esforços para criar um parque nacional tribal na Unidade Sul, visando devolver a gestão e os benefícios econômicos à tribo. Pensando em 2050, o parque prevê mudanças climáticas significativas, incluindo alterações na temperatura, nos padrões de precipitação e na probabilidade de secas. O Serviço Nacional de Parques desenvolveu estratégias de gestão para enfrentar esses desafios, com foco em espécies nativas, populações de bisões e na preservação de sítios arqueológicos e paleontológicos. Para se adaptar a essas mudanças, o parque adota diferentes formas de gestão, classificadas como sem ganho, sem arrependimento e escolha óbvia, com o objetivo de se adaptar de forma eficaz às futuras condições ambientais, enquanto preserva seus recursos naturais e culturais. O Parque Nacional das Badlands é, afinal, uma parte do legado da fronteira americana.